A paz do Senhor, meus amados irmãos, queridos amigos em Cristo Jesus. Aqui estamos mais uma vez para, de alguma forma, lhe trazer ao coração uma palavra da parte de Deus. Nós, infelizmente, ainda estamos nesse período de reclusão social, impossibilitados das nossas reuniões, as nossas coinonias, o nosso momento de glorificação a Deus em grupo, mas nós temos o intuito e o desejo de trazer a palavra, uma palavra de Deus ao seu coração. Nós estaremos orando e em seguida realizando a leitura de um texto que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo nos escreve João, o capítulo 14, a partir do verso 1. Querido Deus, eterno Pai, nós queremos te agradecer por tua bondade e fidelidade para conosco. Queremos te louvar pelo cuidado, pela proteção que o Senhor tem nos dado. Queremos te louvar em meio a esse caos, em meio a tantas situações adversas. Os nossos corações têm encontrado refrigério, têm encontrado paz, têm encontrado alegria em ti. Nós te louvamos por se revelar a nós e nos dar esse conforto, esse descanso que é em teus braços. Que o Senhor possa, através dessa meditação, através dessa simples palavra, mas que é cheia de poder, pois é tua, possa mais uma vez alcançar vidas, possa alcançar lares, possa alcançar famílias, renovando, restaurando a fé, animando o Senhor para continuar caminhando, cheio da tua presença e cheio da tua graça. Fica conosco, assim te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus amigos, meus amados irmãos, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 14, verso 1, nos diz assim: Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu o teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde quer que eu estou, estejais vós também. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe então Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como poderemos conhecer o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém. Amados, o texto que agora fazemos menção é um texto bastante conhecido, bastante citado, inclusive partes dele é tema de muitos adesivos, frases expostas em vários lugares em que Jesus expressa essa verdade que nos produz tanta esperança, onde Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas o capítulo 14, ele está dentro de um grupo de textos, do capítulo 13 ao capítulo 17, onde Jesus procura apresentar aos seus discípulos, reunidos no cenáculo, naquele lugar preparado onde eles estariam celebrando a ceia. Os discípulos estão nesse instante desfrutando os seus últimos momentos com o Mestre em corpo físico, em Jesus encarnado, em Jesus, o Deus homem que caminha entre eles. Jesus então passa as últimas instruções e Jesus passa a apresentar aos seus discípulos situações, circunstâncias que os cercariam, que sobreviriam a eles, situações adversas, perseguições, batalhas sobre batalhas
que seriam enfrentadas. Ele começa no capítulo 13 e vai finalizá-lo no capítulo 17 com a oração sacerdotal, apresentando que ele iria partir, deixando bem claro e explícito como seria a sua partida, e mostrando aos seus discípulos que após esta partida, eles sofreriam várias circunstâncias adversas, entrariam em situações bastante complicadas. E por essas falas de Jesus, nós percebemos ao longo desse capítulo 13 e 17, narrado por João, que eles se abatem, eles permitem que os seus corações estejam perturbados, eles ficam um tanto quanto desesperados. Lucas, no capítulo 22, 45 a seguir, quando eles saem desse local e vão para o Getsêmani, Lucas registra que eles estavam exaustos de tristeza. O comunicado de Jesus trouxe a eles uma tristeza tão profunda que abateu não somente a alma, mas abateu de tal forma que produziu ao seu corpo físico uma exaustão, a ponto que os levou a dormir, de tão exausto que estavam, segundo Lucas, de tristeza. O próprio Jesus, nesse contexto de João, no capítulo 16, verso 6, Jesus vai dizer: olha, por que eu vos disse isso? O vosso coração se encheu de tristeza? Jesus está tentando de alguma forma, com esse contexto, com essas palavras, produzir ao coração deles paz e descanso. E parece que eles estão entendendo ao contrário. E esse capítulo 14, verso 1, Jesus é bem explícito e bem claro em dizer aos seus discípulos, aos seus amigos: ora, não se turbe o vosso coração. Nessa expressão, Jesus, após apresentar no capítulo 13 tantas circunstâncias adversas, Jesus vai ser enfático e dar esta ordem, essa sugestão aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração. Não permita que as circunstâncias externas que o cercarão, não permita que tudo que poderá sobrevir sobre vós, não permita que isso controle. Não deixe que as coisas externas abalem e tirem do lugar o que eu estou colocando dentro. Não permita que as perseguições, não permita que os homens, não permita que as potestades tragam de alguma forma perturbação aos vossos corações. Aí Jesus, além de dizer isso, ele vai dizer como que eles vão conseguir, dentro de tantas situações que serão contrárias, não perturbar o coração. E como se faz isso? Jesus vai dizer: olha, não vos perturbe, não se turbe o vosso coração. E de que forma faz isso? Credes em Deus e credes também em mim. Por mais que as situações externas possam recair sobre nós, os nossos corações e a nossa condição interna, ela continua sendo envolvida pela palavra de Jesus, continua sendo abastecida pela palavra de Jesus. E a palavra de Jesus é essa: credes no Pai, credes em Deus, e não somente nele, credes também em mim. Quando Jesus está dizendo isso aos seus discípulos, ele está tentando ampliar a visão dos seus amigos, dizendo: olha, essas coisas sobrevirão sobre vós, mas credes em mim, porque eu sou maior do que as circunstâncias externas. Então, meus amados irmãos, é nítido e é claro que, como os discípulos de Jesus, nós também temos vivido e passado por momentos bastante complicados. Circunstâncias que nos cercam, tentando de todas as maneiras tirar do lugar, extrair do nosso coração e da nossa mente a nossa confiança em Deus, cegar os nossos olhos, tapar os nossos ouvidos, mas através
do Espírito Santo. Aqui estamos mais uma vez, através da palavra de Deus, trazendo aos discípulos, aos amigos de Jesus, as mesmas expressões. Meu amado irmão, assim te diz o Senhor: não se turbe o vosso coração. Credes no Pai, crede no Filho. Jesus está conosco. Não permitamos que as circunstâncias externas, os nossos entornos, aquilo que está à nossa volta, tire do lugar aquilo que foi colocado no seu devido lugar por nosso Mestre e o nosso Salvador Jesus Cristo. Os nossos corações foram colocados no trono de Deus, onde encontramos paz e confiança. Os discípulos se perturbaram e ficaram exaustos, se entristeceram, se abalaram. E por que eles se abalaram? No mínimo 5 situações. Primeiro, Jesus está informando que os deixará. Jesus não estará andando mais com eles. Aquele que multiplicou o pão, aquele que curou o enfermo, aquele que os defendeu dos fariseus, dos sacerdotes, dos escribas, aquele que está com eles em todos os momentos, instruindo e ensinando, esse não estará mais com eles. É um dos motivos que os seus corações se abalam. Segundo a sua análise, aquilo que eles esperavam de Jesus, o reino ainda não estava estabelecido. A condição econômica, o governo sobre Israel, sobre Jerusalém, sobre Judá, não havia sido colocado ainda na mão deles, ainda estava sobre Roma, e a ausência desse reino restaurado, e Jesus dizendo que vai partir, também abate os seus corações. Seu líder Pedro, Jesus informa: o líder negará o meu nome, além de tudo, um de vocês ainda me trairá. Olha, e o sentimento que paira no coração deles é um sentimento de órfão. Eles estão preocupados em ficarem sozinhos e desamparados. Eles abandonaram tudo para estar com o Mestre. E agora o Mestre diz que vai partir. O coração deles se perturba com o sentimento de órfão, de órfãos. Vários desses motivos. Talvez seja um dos motivos que pode estar abalando as tuas estruturas, as circunstâncias que te cercam, e você se sente só, você se sente abalado, você sente que pode a qualquer instante negar Jesus, você sente que em algum momento você sucumbindo, envolvido por essas circunstâncias, pode ser alguém que venha trair os princípios que foram colocados em seu coração. Mas nessa noite, o Espírito Santo traz essa palavra ao teu coração: não se turbe o vosso coração. O contexto mostra que as situações que os discípulos vão se envolver é exatamente pela condição espiritual frágil em que eles se permitiram encontrar. Os discípulos não atingiram uma condição de maturidade. Eles permitiram que o seu emocional fosse atingido. Eles estavam totalmente abalados. Corpo, alma foram tomados por tristeza. Mesmo as palavras de Jesus vindo aos seus corações e dizendo: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Que esta palavra possa ecoar sobre o seu coração nesta noite ou nesta tarde, manhã, não sei em qual momento você estará acompanhando essa curta mensagem, mas que o teu coração se volte para Cristo, que os seus olhos se volte para Jesus, porque nele você encontrará descanso para o teu coração. O contexto do capítulo 14, Jesus está dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. E por que não se turbar também? Porque Jesus está dizendo: olha, há um projeto, há
um propósito, há algo estabelecido. Eu vou partir e esta minha partida faz parte do projeto. Jesus começa a esclarecer a necessidade de sua partida ao longo do capítulo 14, dizendo: meus amados amigos, meus filhos, não se turbem, porque tudo faz parte de um projeto. Esse projeto estabelece uma morada, estabelece um lugar apropriado a cada um de vocês. Eu vou voltar ao Pai e vou preparar-vos lugar. Nesse projeto em que nós estamos caminhando, Jesus nos preparou um lugar. Portanto, não permite o seu coração estar atribulado. Há um projeto a teu respeito e um lugar preparado. E 2, para que você também encontre paz e descanso. Além de existir um projeto, e dentro desse projeto um lugar estabelecido a você, para você chegar nesse lugar e desfrutar desse projeto, Jesus, ao longo do capítulo 14, ainda diz: não vos deixarei órfãos, enviarei outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. Jesus informa aos seus discípulos: não se perturbem, não permitam que as vossas emoções, não permitam ser dominados pelas circunstâncias externas, porque vocês não estarão só. O Espírito Santo, que é outro Consolador, estará convosco para sempre. O Espírito Santo é a glória de Deus em nós. A presença do Espírito Santo em nossa vida nos dará força para passar pelas circunstâncias, pelas perseguições, pela pandemia, por tudo que envolve e tem trazido aos nossos lares esse momento pandêmico, esse momento de reclusão, esse momento em que portas têm sido fechadas. Jesus traz aos nossos corações nesse instante, nesse momento: não se perturbe, não permita que o seu coração se envolva em aflições. Olhem para Cristo, olhem para a eternidade. Jesus está conosco, o Espírito Santo está conosco. Jesus vai dizer: olha, já tem um caminho preparado, eu vou lhes preparar lugar, e esse lugar para onde eu vou, vocês sabem o caminho. Tomé vai responder de forma incoerente, perguntando e demonstrando estar com uma incógnita, com algumas dúvidas concernente a este caminho. Não sabemos para onde tu vai, como poderemos saber o caminho? Aí Jesus finaliza, ou procura finalizar esta fala, que Felipe vai tentar dar continuidade, mas a palavra de Jesus é com a intenção de finalizar e refrigerar o coração deles, dizendo: olha, nesse projeto há um lugar preparado, e até esse lugar preparado há um caminho, é o caminho que eu trilhei, é a forma com que eu caminhei. Caminhe nele, porque esse caminho vai vos levar à eternidade. Mas aí Tomé faz essa pergunta incoerente, e Jesus diz: olhe, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém vai ao Pai, senão por mim. O que Jesus está apresentando aos seus discípulos e aos seus amigos é exatamente isso.
E assim eu finalizo esse rápido sermão ao teu coração, que eu creio que o Senhor estará nesse instante edificando a sua alma, restabelecendo a sua fé, arrancando angústias, arrancando tristezas. Jesus está dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olhemos para Jesus, voltemos para Ele. Ele é o meio que nos conduz à eternidade. Ele está continuamente conosco. Não se turbe o seu coração. Credes em Deus e credes no Filho. Credes em Jesus. Credes no Mestre. As circunstâncias vêm e vão, mas o nosso Jesus está sempre presente. Que o Espírito do Senhor nesse instante envolva o teu coração e te encha de paz. Eu quero mais uma vez orar por você, acreditando que nesse instante você também estará fechando os seus olhos e adentrando ao trono de Deus, que tem graça sobre a sua vida. Querido Deus, eterno e soberano Pai, queremos mais uma vez te agradecer por tua bondade, queremos mais uma vez te louvar por habitar em nós, por ter enviado o teu Espírito Santo. Queremos te louvar por esse projeto em que o Senhor tem nos colocado, em que o Senhor tem colocado em nossos corações. Abra os olhos dos teus filhos, continua nos levando a olhar diretamente para ti, a olhar para a eternidade, a olhar para esse lugar que o Senhor já tem nos preparado, a entender que essa esfera humana, a entender que esse lugar que o Senhor criou, preparou e nos colocou para habitar, é um lugar onde estamos apenas nos preparando para estar contigo na eternidade. De fato, momentos difíceis são sendo vividos por cada um de nós, por esse que está nos ouvindo nesse instante, por nossas famílias. Estamos vivendo momentos difíceis em que a mídia, em que a sociedade, em que esta pandemia, em que o adversário procura, Senhor, desestabilizar as nossas emoções, procura, Senhor, de alguma forma abalar o nosso coração, nos deixar caminhando sobre esta terra, perturbados, cheios de ansiedade, atribulados, mas que o teu Espírito Santo nesse instante abra o entendimento dos teus filhos, leve-os a acreditar, a confiar no Pai e a confiar em ti, porque o Senhor é aquele que está no controle de todas as coisas. O Senhor não perdeu o domínio, não perdeu o controle. O projeto continua sendo o seu, e o seu projeto continua sendo um projeto de vitória e de paz para os teus filhos. Portanto, encha os nossos corações de paz, nos leva a estar cada dia mais olhando para ti e confiando na tua palavra. É o nosso pedido e desde já a nossa gratidão e a nossa expressão de gratidão a ti, em nome de Jesus, amém. Meu amado irmão, que Deus em Cristo te abençoe. Não se turbe o teu coração. Credes em Deus e credes também em mim, assim diz Jesus, o Filho de Deus. Deus te abençoe.